Olá amigos do Big One Brasil, começando mais um vídeo aqui no nosso canal para falar tudo sobre a NASCAR e dessa vez a etapa de Richmond do último sábado da Monster Energy NASCAR Cup Series. Mas antes de começar o pedido, já deixa aí teu like, assina se você não assinou, ajude aí a gente a fazer esse canal cada vez maior. Mas a etapa de Richmond, uma etapa que começou parecendo, que seria mais uma vitória de Kyle Busch. Seria a terceira na sequência, porque ele já vinha de 2 vitórias e tal, e ele vem do domínio em Richmond. É uma pista que ele se casa muito bem, é o recordista de vitórias. Ele assumiu a ponta logo na volta 31, venceu o primeiro segmento com muita facilidade, liderava o segundo segmento. Quando teve uma bandeira amarela, o Kyle Larson acabou batendo, o Larson que vai ser assunto também desse vídeo lá para a parte final. E aí tiveram rodada de pitstops e o Kyle Busch acabou excedendo o limite de velocidades. Foi punido, teve que relargar lá do fim do pelotão e complicou bastante a vida dele. O Martin Truex Jr. assumiu então a liderança, mas no fim do segmento ele foi superado pelo Logano. O Logano foi lá então, venceu mais um segmento, colocou mais um pontinho aí no bolso para os playoffs e marcou mais 10 pontos no campeonato. Ele que disputa, ele é o vice-líder. Daqui a pouco também tem a classificação do campeonato para a gente passar por isso. No terceiro segmento teve um acidente do Mike McDowell que provocou aí outra bandeira amarela. E nos pitstops a Gibbs trabalhou muito bem e devolveu o Truex novamente na liderança. E aí ele começou a se defender, Primeiro veio o Brad Keselowski para o ataque, conseguiu se defender do Keselowski, ele até passou, o piloto número 2 da Penske, mas o Truex conseguiu dar o troco. Depois no finalzinho foi a vez do Clint Bowyer atacar o Martin Truex Jr., resistiu à oposição. E nas 4 últimas voltas o Logano passou pelo Bowyer, foi para cima do Martin Truex Jr., mas ninguém tirava ali a vitória do 19, que foi lá e conquistou então a primeira vitória dele na equipe Gibbs. Na semana passada a gente até leu uma pergunta do Michael Knopak perguntando: e o Martin Truex, o que está acontecendo? E tá aí, chegou a hora dele, mais uma vitória, mas a gente continua com o domínio, que o Martin Truex é piloto da Gibbs. Então só Gibbs e Penske venceram nesse ano, só Ford e Toyota, nada de Chevrolet. As coisas andam mal aí para essa montadora, uma montadora de tantos títulos, com o Jimmie Johnson principalmente aí recentemente, mas com o Jeff Gordon e tal, e passando por esse momento. Vamos passar a classificação do campeonato então, para a gente fechar com essa questão de Richmond e comentar mais alguns assuntos. Kyle Busch obviamente segue na liderança, agora ele tem 400 pontos e 35 pontos já para os playoffs. O Logano tem 20 pontos a menos e 19 para os playoffs. O Denny Hamlin 34 pontos a menos e também 19 para os playoffs. O Kevin Harvick tem 51 pontos a menos, 9 para os playoffs. E o Brad Keselowski tem 87 pontos a menos e 18 pontos para os playoffs. Um assunto que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente também não ficar só na corrida, essa questão do Kyle Busch punido por excesso de velocidade. Já há algum tempo, o Edgar, comentarista do Fox Sports, que defende a opinião dele de que deveria ter limitador de velocidade também na NASCAR, como as outras categorias e tal, e para evitar que isso aconteça. A minha opinião, eu sou realmente daquelas pessoas bem puristas da NASCAR. Eu acho muito legal a NASCAR ser diferente das outras categorias, por ter essas coisas mais arcaicas, o pit stop ser daquela forma que o macaco de mão, levantar o carro e tal. Até pouco tempo atrás, não tinha injeção, era carburado, agora já fizeram essa alteração. Eu não me agradaria, realmente acho muito legal, acho um charme a mais essa questão do piloto ter que controlar, nem tem o velocímetro, é no contador de giros, ter que controlar no contador de giros a velocidade, me agrada bastante. Acontece, uma vez ou outro o piloto vai tentar ganhar um pelinho a mais, como diz o Edgar, essa expressão do pelinho, e a punição vai vir, mas eu, Thiago Raposo, eu não sou aí a favor, respeito a opinião do Edgar, mas eu acho até encantador quantas histórias a gente tem aí da NASCAR, de pilotos que em cima da hora, no momento final, sofreu uma punição por isso e perdeu. Eu acho que faz parte também. O Montoya, quem não se lembra daquela do Montoya em Indianápolis. Outro assunto que eu quero trazer para vocês é a Ganassi. Como o Kyle Larson tá terrível esse ano, Teve esse acidente que eu comentei aí durante
quando eu estava contando a história de Richmond. Está bem atrás do Kurt Busch, né? O Kurt Busch tem 287 pontos contra 204, são 83 pontos de diferença. O Larson nem estaria classificado para os playoffs se encerrasse, se hoje fosse, né, o fim da fase de classificação. Kyle Larson, alguma coisa aconteceu com ele. Vamos esperar que ele volte aí nos seus bons momentos, porque não é normal a gente ver esse Larson que tá aí agora. A gente vai para Talladega, né, daqui 2 semanas, semana que vem não tem prova, mas aí vai começar a sequência, né, de circuito de 1,5 milha, que ele é especialista. Vamos ver se nesse cenário, se ele volta a ser o velho Kyle Larson de sempre. E o último assunto que eu quero trazer aqui com vocês, para a gente encerrar esse vídeo, é a questão da Chevrolet em si. Como vem ruim a Chevrolet, né? Nessa prova parece que até pior do que as outras, porque a gente teve aí o Dillon no finalzinho, mas quase não tivemos pilotos no top 10. O Kurt Busch em algum momento andou também, mas sem grandes destaques. É uma montadora com tanta tradição, né, com títulos do Jimmie Johnson, com Jeff Gordon e tal, nos últimos anos, e realmente algo acontece. O ano passado também já foi muito parecido, demoraram para conquistar a primeira vitória, então algo acontece com a montadora. Vamos torcer que ela volte a ter os seus grandes dias, né? É muito melhor para a gente ver equipes diferentes, pilotos diferentes e, por que não, montadoras diferentes se rivalizando e brigando pelas vitórias. É isso, espero aí a opinião de vocês sobre esses assuntos tratados aqui, tanto sobre o Richmond quanto a questão do limitador de velocidade, sobre a situação atual da Ganassi e da Chevrolet. Comentário aí, o bloco de comentários aí embaixo aqui desse vídeo está aberto para vocês. E já que eu estou falando dos comentários, já dá o likezinho aí e curte e assina a página, porque a gente realmente precisamos crescer com mais velocidade, muito mais rápido do que estamos crescendo. Um abraço para todo mundo, a gente se vê no final da semana. Vamos bolar um assunto aí, já que a gente não vai ter a prova de Talladega, na Páscoa a NASCAR não corre. A gente vai trazer aí algum assunto interessante para tratar na sexta-feira. Se tiverem sugestão de tema, já sabe, é só mandar aí que a gente vai fazer o possível para satisfazer todos os pedidos. Então, até lá!